câmera foi? Ainda não. Só rodando. Belisário, take 1. Seu Edgar, eu queria que o senhor comentasse conosco como que o senhor veio parar em Maringá, que ano que o senhor chegou e como que o senhor veio parar em Maringá, como é que chegou aqui na cidade? É uma história bem gostosa essa daqui. Eu sempre acompanhando o Roderley. Nós jogamos no Nacional de São Paulo. O Roderley foi para a Esportiva de Jacarezinho. Em seguida me indicou eu estava precisando do centroavante. Aí eu fui para Jacarezinho. Em seguida viemos fazer um amistoso contra o Grêmio de Esportivo Maringá aqui, que o Grêmio tinha sido campeão. Isso foi em 64. E terminou a partida, aí veio Navarro Mansur, Felizardo Meneghetti, Aníbal Matias, vieram um foco em cima de mim. Não, porque você tem que vir aqui para Maringá. Na época aqui em Maringá tinha pouco calçamento. E eu sempre, quando fui assim, estar numa cidade, procuro conhecer um pouquinho. Em Maringá só tinha Avenida Brasil, eu acho que a Gilberto de Carvalho, que era asfaltado, o resto era um terrão. E aquela terra vermelha. E eu só de camisa de cambraia amarelinha, azul. Eu falei, mas que cidade, tá louco. Mas aí eles vieram negar, porque você tem que vir aqui pra gente, porque o Grêmio sempre está disputando o título, tudo mais. Aí eu falei, putz, a vida, mas eu vou pedir alto, que é para eles não desistirem. Aí eu fiz uma proposta, para mim vir para Maringá, eu quero tanto livre de cama e mesa. Eles foram fechado. Pô, fiquei surpreso. Aí voltamos para Jacarezinho e em seguida eles foram lá e me trouxeram para Maringá. Isso foi em 1964. E aí aqui na cidade conheci também. O Grêmio me deu o primeiro cheque na assinatura das luvas, me deu o cheque do Banco Comércio e Indústria, que era ali na Avenida Getúlio Vargas. Exato. E onde eu conheci minha esposa, que hoje é minha esposa. E foi assim que nós viemos aqui para Maringá e passei a gostar demais da cidade. E no futebol, como eu sempre amei, desde criança eu amei o futebol, eu jogava porque gostava. E não como muitos mercenários hoje que jogam pelo dinheiro. Não existe mais aquele negócio de amor à camisa, amor ao clube. E o senhor foi um jogador muito querido da torcida. Eu queria que o senhor falasse dessa sua relação com a torcida. Qual era o papel da torcida quando o senhor estava em campo? Não, isso daí a gente ficava assim, até se empolgava muito mais com os aplausos, os gritos da torcida, porque na época, não sei se vocês se lembram, no Willie Davis, do lado da geral, ali não tinha nada, era um barranco. E era uma torcida fervorosa que ficava ali. Então, a gente fazia gol, ia vibrar lá com eles. E aquela empolgação da torcida, então você crescia muito mais. E assim foi o... E na rua, como é que era? As pessoas te paravam para cumprimentar? Como é que funcionava essa vida de jogador profissional naquela época? Não, o povo sempre foi muito carinhoso aqui em Maringá. A gente era disputado na época pelos torcedores para ir fazer um aperitivo, uma refeição na casa deles. Então o povo era muito querido e queria também dar essa retribuição a gente. E assim a gente foi levando. Nós tivemos muitos jogos, além dos campeonatos, é óbvio que a gente vai falar daqui a pouquinho das vitórias,
mas nós tivemos jogos amistosos muito importantes naquela época. 1965, contra o Rapid de Viena, União Soviética. Do que o senhor se lembra daqueles grandes confrontos que vocês venceram, inclusive? Foi uma época que ficou muito marcada até hoje na minha vida, principalmente o jogo contra a seleção da Rússia. Porque a seleção da Rússia veio de Minas e tinha goleado o Atlético Mineiro, que era uma potência na época. Isso sem duas estrelas deles, que era o Varonin e o Metrevelli. E aqui com a gente, eles iam jogar, como jogaram. Então, me lembro bem, no vestiário, nós conversamos e vamos ver se conseguimos segurar os homens. Mas o Grêmio, como era um time que não era retranqueiro, sempre foi muito ofensivo, então começou a partida e nós já partimos em cima deles e já fizemos 1-0 com o Célio, o falecido Célio. Aí eles desceram e empataram 1-1. Dali a pouquinho fui lá, eu fiz 2-1. Eles empataram 2-2. E isso no primeiro tempo. No segundo tempo, eu fiz o terceiro gol dando um chapéu no Yashin. Que eu me lembro isso muito bem até hoje. Eu fiz o gol e saí para vibrar lá na massa, na geral. E o Yashin correndo atrás de mim, eu falei, o que esse cara quer me pegar? Então foi muito marcado naquela época e é o que eu comento hoje. Eu não me lembro, em partida nenhuma, o Grêmio Esportivo ficar naquele toque de bola. Lateral direito, back central, lateral esquerdo, quarto zagueiro e fica naquele tic-tac que é hoje o futebol. Muito feio. Perdeu a ofensibilidade. Você veja as partidas aí, hoje é 0-0, 1-1. E na nossa época o time era totalmente ofensivo. E também outros jogos também que ficou muito marcado, a seleção da Romênia, do Rapid de Viena. E a gente partia de mano a mano com eles, a gente tinha confiança no nosso potencial. E aí vocês venceram esses amistosos importantes contra a seleção e times internacionais. E depois, em maio de 66, tem um jogo contra o Santos, mas aí pedem para não chegar junto e fica 11-1. Comenta um pouquinho sobre Ali esses foi. amistosos. O Santos veio de um amistoso do Paraguai. E o Pelé veio contundido. Então, me lembro como se fosse hoje, nosso presidente, Navarro Mansur, pediu no vestiário nosso para que não chegasse junto com o Negão. Não chegando junto, ele já era uma fera. Imagina, deixar ele totalmente à vontade e... deixa eu ver se eu me lembro bem, né? Aí começou a partida, deixaram o Negrão livre. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele fez um gol em cima do meu amigo Roderley e Edson Faria. Vieram os dois assim em cima dele. Ele deu uma balançada de corpo, os dois abriu, ele entrou e fez o gol. Aí terminou o primeiro tempo, 4-1. Eu fiz, e depois, no decorrer da partida, eu fiz um gol. Né, no primeiro tempo, tá? E no segundo tempo aí entrou umas feras que estavam tudo no banco louco para entrar. O Toninho, quem que era o outro? Eu sei que tinha um ataque, começaram a fazer as substituições, aí nós tomamos de 10. Aliás, não, foi 11. Eu tomei de 10 no Nacional de São Paulo, no Campeonato Paulista. Fomos jogar na Vila Belmiro, tomamos de 10. Na época, o Nacional era um time modesto, pequeno. E na época, time pequeno caía na Vila, era de 9 para cima, 14, 13.
Wellington, deixa eu só receber. Segura ele lá, que tá aqui, falta pouquinho a pergunta. Já entrou? Pede para ele passar então. Tilinho, vai lá, encosta ali que a gente já tá na... Tomou banho hoje. Só silêncio pra gente continuar aqui. Ô Edgar, eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os sentimentos que você se lembra das vitórias dos campeonatos estaduais que vocês tiveram ali na década de 1960. O que isso representou, não só para o time, mas para Maringá? Como é que a cidade reagia àquilo? A cidade aqui era fantástica, tanto a cidade como aqui a redondeza toda. O Grêmio jogava aqui, o estádio lotava. A gente ia jogar fora pensando que era torcedor da cidade que estava no campo. Não, era torcedores de Maringá que acompanhavam os clubes. Como quando a gente viajava, o Grêmio quase não tinha despesa de ônibus. Os próprios torcedores se prontificavam, que tinha carro, prontificava e tinha o prazer de levar a gente para jogar. Legal. Como que você avalia a participação do Grêmio Esportivo Maringá no Robertinho de 69? Nós fomos realmente campeões nacionais? Fomos em Recife. Só que nessa partida, a última partida, eu não fui. Por causa de um atrito que eu tive com o presidente, eu acho que era o Joel da Noruara. E ele me cortou na viagem, eu fiquei aqui e não tive o prazer de ser campeão jogando lá. E o futebol para você, Edgar? O que representa, o que representou o futebol na vida, na sua vida? Olha, eu sou muito grato de ter tido a sorte de ser um jogador de futebol e ter também formado uma família aqui em Maringá, que eu tenho 3 filhas, 2 maringaenses e uma pontagrossense. E foi muito gratificante nessa época ali que a gente jogava por prazer, muito mais por prazer do que por dinheiro, porque na época, eu me lembro bem, eu para sobreviver eu tinha que jogar e trabalhava na antiga Codemar, que hoje é a Sanepar aqui. Eu fazia um paralelo, como sempre em toda a minha carreira, eu sempre pensei no futuro para frente, a hora que parasse com o futebol. E desde o Nacional de São Paulo eu era funcionário da Rede Ferroviária Federal. E ali quase que eu encerro minha carreira. Não sei se nessa partida o Roderley estava num jogo contra o Noroeste de Bauru, nós jogando no Comendador Souza, na Água Branca, a bola dividida com o goleiro Julião, que era o goleiro do Noroeste de Bauru, e eu, como era muito veloz, eu sempre fui mais eu do que o adversário. Quando eu me aproximei da bola com o pé de apoio, esse Julião deu um carrinho e me pegou o pé de apoio no tornozelo. Fiquei 1 ano parado e naquela agonia, aflição. Será que eu volto a jogar futebol? Perguntava para o médico e ele me disse, só quando eu tirar teu gesso que eu vou te dizer para você. Então foi a maior alegria da minha vida quando tirei o gesso e ele me deu a boa notícia. Vai continuar jogando futebol. O senhor jogou até que ano futebol? Eu joguei até 1971. Eu comecei em 58 no Guarani de Campinas, no juvenil. Fomos campeão invicto. Aí o clube me fez uma proposta para assinar contrato como profissional, mas eu não aceitei. E eu recebi uma proposta para disputar a 2ª divisão de profissionais do Avenida de Salto de Itu. Era um time modesto, tinha o estádio numa ilha, que era a coisa mais linda. E dali, então, que não sei como surgiu
do Nacional de São Paulo ir lá e me levar para a capital, aonde eu fiquei lá vários anos, aí me transferi para a Argentina, no São Lourenço de Almagro, onde eu fiquei 2 anos, aí voltei para o Nacional de São Paulo, que começou a minha trajetória nacional, esportiva, Grêmio, E ficou em Maringá depois disso. fiquei até 1976, que eu mudei para Ponta Grossa, com os amigos, estava saindo a segunda revenda Volkswagen de Ponta Grossa, e eu trabalhava nessa época na Dama. E ali o cabeça da Dama era o falecido João Befa. E fizeram, aliás, nós tínhamos muito contato com os representantes da Volkswagen, que eles faziam as visitas, e numa dessas visitas eles propuseram para o Befa, para a gente, se não queria montar a segunda revenda em Ponta Grossa, Volkswagen. E o Befa aceitou, e nisso ele formou uma equipe comigo, o Sérgio, que era gerente de peças da Dama, o João Domingues, que era do banco, não me lembro mais o nome do banco, e o Jurandir Leandro, que era do Banestado, e o Leonide de Sola, que era gerente, e o João Domingues era subgerente. Aí formamos essa sociedade e ganhamos a concessão, e aí que eu fui para embora para Ponta Grossa. Legal. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Seu Edgar, o senhor falou sobre os dirigentes do Grêmio que lhe convenceram, aceitaram a sua proposta. Tem alguma personalidade política da cidade de Maringá que o senhor também gostaria de destacar como importante para o futebol maringaense? Ali na época de política a destacar era o prefeito Adriano Valente, um grande guerreiro, e onde dava muito suporte ao Grêmio, aos abnegados, que era Navarro Mansur, Aníbal Matias, Felizardo Meneghetti, o Carolino César Valebon, que foi um excelente diretor do departamento profissional, muito amigo. E então aí foi uma fase muito gostosa aqui. Legal, Edgar. Muito obrigado. Foi ótima a entrevista. Edgar, você pode ficar até para fazer uma foto sua, tá? Pois não.